A graça e a paz. Domingo da escola bíblica. Fiz uma pesquisa de Ibope aí para saber quem sabia quem era Melquisedeque. Praticamente ninguém sabia quem era Melquisedeque. E deu uma vontade de falar de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi gente boa. E até aí, para você que ainda vai ter filho, é um bonito nome, né? Você pode pôr o apelidinho nele de Melqui. Mas enfim, Melquisedeque é o cara, né? E domingo teremos ceia, então estejam presentes. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, vou ler. Contrário, eu vou ler o verso 18 até o 20. Diz assim: Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti, ó Pai, Deus, tua palavra, dá-nos tua palavra. Dá-nos conhecimento da tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Coloco diante de ti cada uma das nossas vidas, a minha vida, Pai, para que o Senhor, ó Deus, alcance, para que o Senhor, ó Deus, chame, para que o Senhor, ó Deus, fale, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos tua palavra, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Melquisedeque é um ser muito intrigante, é um personagem bíblico que aparece somente é mencionado duas vezes. No Velho Testamento inteiro, ele só é mencionado nesses três versículos, do 18, 19 e 20 do capítulo 14 de Gênesis, e nunca mais se ouviu falar sobre ele. No Novo Testamento, não se falaram também sobre ele, a não ser o escritor de Hebreus, que alguns acreditam ter sido Paulo. Em 2 capítulos de Hebreus é mencionado Melquisedeque. De outra forma, ou do contrário, nunca mais se ouviu falar deste homem. Mas então, por que a importância dele? Então, por que estudar sobre Melquisedeque? O que ele representa para a igreja? Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 20 está assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão, confere aí na sua Bíblia, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O que está errado aí? Uai, vamos fazer exegese, vamos estudar a Bíblia. O que está errado aí, Lucas? Por que está errado? Mas como assim? Ele é Abrão ou ele é Abraão? Hã? Ele não havia mudado de nome. Por que ele mudou de nome então? Dia que Deus fez aliança com ele. Qual foi a aliança? Vocês queriam que fosse, né? Vamos voltar à história então para a gente entender esse encontro maravilhoso. Aqui no verso 20 está escrito Abrão, porque Abrão ele sofre uma mutação. A mutação dele é o nome dele de Abrão para Abraão.
E isso só acontece dias depois, ou histórias depois deste encontro. Um dia Abraão estava lá na sua tenda e Deus chegou e disse assim: eu farei contigo uma aliança e você vai ser, será uma grande nação e você vai ter um filho da sua carne. E você não te chamará, a Sara não chamará mais Sarai, não chamará mais Sarai, mas Sara, e você não chamará mais Abrão, mas Abraão. E o que, Lucas, então, é o Abraão? O que significa isto? Vamos lá no chat GPT. Então, Maria Luísa, o que significa Abraão? Interessantemente, quando Deus fez Adão e Eva, aliás, desculpa, quando Deus fez só Adão, ele fez Eva posteriormente, ele fez o pó da terra e ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Essa palavra fôlego da vida no hebraico é pneuma, que vem de pulmão, que vem de pneu, que vem de ar, que vem de sopro. E Deus então fez Adão do pó da terra e soprou o espírito, que é a mesma palavra traduzida de pneuma ou pneumático no Novo Testamento para Espírito Santo de Deus. O homem, então, até então, era só pó da terra, mas Deus soprou nele espírito. E ele tornou-se alma vivente, no caso de Adão. No caso de Abraão, Deus desce, olha para Abraão e fala assim: eu vou fazer uma aliança contigo, e a partir de hoje você não se chamará mais Abrão, vai se chamará Abraão. E soprou o Espírito Santo sobre ele. Então, o Abraão é o mesmo termo de pneuma, é o mesmo termo de vento, é a parte de Deus no homem. É o Espírito Santo morando dentro do homem. Mas conta-se a história, quando você lê Gênesis, que Deus também herdou de Abraão. Eu acho interessante que foi uma aliança de troca. Abrão passou a se chamar Abraão, mas Deus passou-se a ser chamado de o Deus de Abraão. Quando Isaac nasce, Deus de Abraão e Isaac. E se você ler o texto bíblico, quando Jacó nasce, Deus passa a se chamar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando se deu isso? Quando houve uma troca. Abraão tornou-se o sobrenome de Deus e Deus tornou-se parte de Abrão. E ele se torna então Abraão. Mas aqui ele ainda era meramente Abrão. E aí então ele está lá e Melquisedeque vem se encontrar com ele. Um homem da promessa, um homem que receberia parte de Deus, um homem que receberia o sopro de Deus. E Melquisedeque sai de algum lugar da existência e vai se encontrar com ele. Mas quem explica quem era Melquisedeque, antes do encontro, precisamos entender quem era Melquisedeque. Quem explica quem era Melquisedeque é o escritor de Hebreus no capítulo 7. Agora abre aí Hebreus capítulo 7. E eu vou ler o verso 1. E então no Hebreus, do capítulo 7, do verso 1 ao 4, explica quem era este homem. E é interessante você marcar aí no seu dispositivo da sua Bíblia, porque isso é cultura, é história, é a manifestação gloriosa de Deus sobre a vida dos seres humanos. E no versículo 1, então, de Hebreus capítulo 7, diz assim: porque este Melquisedeque, ou seja, aquele que foi encontrar com Abrão, que se tornou Abraão, este Melquisedeque, quem ele era? Ele era rei de Circula Salém. Agora vamos para a aula de Saeb. Circula Salém. E o que quer dizer Salém? Crianças, vai ganhar um pirulito quem souber o que quer dizer Salém. Reginaldo, o que quer dizer Salém? Lucas? Paz? Tá, é paz, mas vem de onde? Vem de Shalom. É a derivação de Shalom, que é a mesma derivação de Jerusalém, que é a mesma derivação, a mesma palavra usada por Davi para colocar o nome no seu filho, Salomão, que também é Shalomão, que também é Shalom, que também é Salém, é rei
da paz. Melquisedeque era o rei de Salém, ou seja, ele era rei da paz. Mas quem a Bíblia chama de rei da paz? Olha que coisa legal. Nós então já descobrimos que Melquisedeque tinha um título que pertencia a Jesus. Ele era o rei da paz, mas paz de onde? De onde? Se ele era rei da paz, ele reinava em um reino onde havia paz. Os historiadores dizem, o chamam de rei do reino da paz. Primeira coisa que nós aprendemos sobre ele. O reinado dele dava certo. A segunda coisa, ainda no verso 1, então esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, mas ele era também sacerdote do Deus, circula sacerdote do Deus Altíssimo. Aí agora tem um erro de novo. Qual que é o erro, Vinícius? Wesley, qual é o erro, Wesley? Ninguém sabe? Juliana, qual é o rei? O rei, ó. O rei é Melquisedeque. Qual é o erro? Deus é o rei. Qual é o erro? O que ele era? O que ele era sacerdote do quê? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é o perrengue nisso daí? Tá, ele era o ofício dele, ele era rei da paz, ele era mais. Nós estamos no segundo. Ele era rei da paz e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas qual é o problema dele ser sacerdote do Deus Altíssimo? Hã? Simples. O erro está no simples fato de que até aqui não havia tido sobre a face da terra nenhum sacerdote. O sacerdócio foi instituído em Arão, em Moisés, depois que o povo, com há mais de 500 anos, 600 anos, 700 anos, depois desse encontro, depois que o povo sai do Egito. Mas como assim então? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Onde ficava o rei da paz? Ninguém sabe. Como é que ele conheceu Deus e se tornou sacerdote do Deus Altíssimo? Ninguém sabe. Mas ele era. Don Richardson até escreve um livro fabuloso, o título do livro é, se você nunca leu, lê esse livro, vale a pena, já li umas 5 vezes, chama-se O Fator Melquisedeque. Ele conta que Deus se revela ao ser humano indistintamente, sem precisar do próprio ser humano. Havia um homem que era rei de um reino de paz, que conhecia Deus, quando o ser humano ainda não o conhecia. Deus havia se revelado a Melquisedeque da sua forma, do seu jeito. Ele era sacerdote do Altíssimo. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Estava lendo um artigo essa semana, preparando, estudando, e para os judeus, os dois personagens, os 3 personagens centrais para os judeus, Abraão, Davi e Moisés. Abraão, intitulado de o pai da fé. Davi, o rei, o grande rei. E Moisés, o grande libertador e legislador de Israel. E é interessante, intrigante, que o homem chamado de o pai da fé, aquele que creu primeiro. Por que chamado de pai da fé? Abraão foi aquele que creu em Deus primeiramente. Até então não tinha um conceito de acreditar em Deus. Isso se deu no sacrifício de Isaac, isso se deu nele sair da sua terra. Ele desenvolveu e passou a ser chamado de o pai da fé. E, aliás, o próprio Jesus diz que todos aqueles que creem são descendentes de Abraão pela fé.
E aí eu estava lendo e ele dizendo, os judeus ficam intrigados porque o pai da fé foi abençoado. Interessante, porque a grande discussão, se vocês lerem o Novo Testamento, é se somos ou não filhos de Abraão, quem era filho de Abraão ou não. Lembra quando os fariseus brigavam lá, mas isso não é filho de Abraão, e daqui ou dacolá. Mas a palavra de Deus é tão incrível que diz que esse rei de Salém, esse sacerdote do Deus Altíssimo, chegou até Abraão depois da guerra. Abraão estava em guerra com os reis que ele encontrava pelo caminho da terra prometida. Quando Melquisedeque se encontra com ele, Melquisedeque, do nada, o abençoa. Dada a importância diante de Deus que Melquisedeque tinha. Ele abençoou o pai da fé. Se esperava o contrário. Se esperava que se reverenciasse Abraão e não que Abraão estivesse sujeito ou em obediência a Melquisedeque. E aí, então o texto diz que ele o abençoou. Verso 2 do capítulo 7 de Hebreus. A quem também Abraão deu o quê? Dízimo de tudo. Inexplicavelmente. Por quê? Abraão tinha o seu rebanho, estava levando toda a sua fortuna, todos os seus rebanhos, todos os seus escravos. E o escritor de Hebreus diz que ele deu dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, o Melquisedeque, ele era rei de justiça. De novo, terceira característica, ele era rei de Salém, rei da paz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abraão, e agora o escritor de Hebreus diz, por interpretação, primeiramente ele é chamado de rei de justiça. E de novo eu lhe pergunto, quem é que a Bíblia denomina rei de justiça? Jesus Cristo. Tá, você está pensando, então esse Melquisedeque era Jesus Cristo. Particularmente acredito que não. Particularmente acredito que era um homem da descendência de Adão, que em algum momento se perdeu se perdeu das tribos e conheceu Deus numa revelação íntima e pessoal. Mas seria injusto se não contasse que boa parte dos teólogos acreditam que era o anjo do Senhor, mas o que se mais diz teologicamente é que ele era um tipo de Jesus Cristo, assim como José, assim como Moisés, assim como tantos outros homens da história. Mas aí agora sim, Flávia, ele acumulava os mesmos ofícios de Jesus Cristo. Era rei da paz, era sacerdote do Deus Altíssimo e era rei de justiça. E aí ele termina o versículo. E depois também rei de Salém, que é rei da paz. Agora, olha o versículo 3 e dorme com esse barulho. Prepara o seu lapisinho para você circular o versículo 3. Olha o que está escrito no versículo 3 sobre Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não se encontrou um tio, não se encontrou um avô, não se encontrou um tio-avô, não se encontrou ninguém do bendito Melquisedeque, Reginaldo. Não havia uma genealogia. Ninguém sabia quem era a família dele, de onde vinha, nem para onde ia. Mas peraí, a Bíblia diz que essa é uma característica de quem? Não sabe, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Isso é uma característica de quem? De quem? Não, de quem? Do Espírito Santo de Deus. João diz que ninguém sabe, ele é como o vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Mas aí me aparece um homem, rei da paz, rei de justiça, sacerdote do Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ninguém sabia de onde vinha, para onde ia, só estava passando lá onde Abrão estava acampado. Olha o que mais que ele diz no verso 3. Não tendo princípio de dias e nem fim. Tá bom.
O Velho Testamento foi escrito no hebraico. Mas agora eu vou perguntar: o que é isso aqui no grego, a língua do Novo Testamento? Nem não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Hã? Alfa e ômega, que é eterno, sem princípio nem fim. Quem é o alfa e o ômega descrito em Apocalipse? Então você dorme com esse barulho? Um homem do nada aparece diante do homem que se tornaria o pai da fé e lhe ensina sobre Deus. Sem genealogia, sem nenhuma história sobre ele, mas sendo feito, olha o que o versículo diz, semelhante ao Filho de Deus. Deixa eu contar um trecho para você. E eu continuo batendo. Muitos de vocês vão sair daqui dizendo hoje, Melquisedeque foi uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Muitos de vocês vão sair daqui hoje dizendo assim, Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo se revelando. E eu vou sair daqui dizendo, eu não creio, eu creio que era um homem que se consagrou, um homem que se dedicou, um homem que conheceu Deus, que uma intimidade, talvez de quem foi lá que foi arrebatado, Enoque, que andou com Deus e não foi visto mais, um homem que fez uma oração e tudo mudou como Jabes, um homem que verdadeiramente, e olha que eu não gosto desse termo verdadeiramente, mas um homem que verdadeiramente conheceu Deus, um homem que se dedicou a Deus de tal forma que foi chamado semelhante ao Filho de Deus. E vou te dizer, o texto não diz igual ou o Filho de Deus, mas diz semelhante ao Filho de Deus. E aí ele encerra esse versículo 3 acabando comigo, porque eu não sei explicar. Permanece sacerdote até quando? Para sempre. Melquisedeque era o cara? Está com vergonha de não saber até hoje quem era Melquisedeque? Como é que alguém pode ser crente sem saber quem é Melquisedeque? Não tem jeito. Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha o conselho que o escritor de Hebreus dá agora no verso 4. Diante desta descrição de quem era Melquisedeque, ele escreve assim, ó, Vinícius, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. O que são despojos? Abraão vinha matando reis e tomando reis pelo caminho. E todo rei que ele matava, ele saqueava todo o tesouro do palácio daquele rei. De tudo que ele havia conquistado até aqui, ele deu dízimo. Este era, então a Melquisedeque. Este era Melquisedeque. Beleza, agora vocês sabem que é Melquisedeque agora. A partir de hoje, vocês que estão aqui, ou que estão assistindo, ou que assistirão, a partir de hoje vocês não poderão mais dizer que não sabem quem foi Melquisedeque. Este homem, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, rei de justiça, que abençoou Abraão, não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho do Deus vivo, e permanece sacerdote para sempre. O homem que conheceu Deus. Tá bom, mas a história de hoje é que ele encontrou com Abraão. Agora volta lá para Gênesis 14 e vamos para esse encontro. E eu acho interessante como o escritor de Hebreus teve a revelação de quem era, ou da descrição de Melquisedeque. Voltou para Gênesis? Então agora no capítulo 14, no verso 18, vamos lá para a história de fato, para o encontro. 18. E Melquisedeque, quando eu falar Melquisedeque agora, vocês saberão tudo aquilo que eu falei sobre ele. Rei de Salém, ele trouxe o quê? Trouxe o quê? Quem que amassou esse pão?
Quem que fermentou essa uva nesse tempo? Mas ele trouxe o quê? Não escutei. Ele trouxe o quê? Quinto ano? O que é isso? Tá, tá, Flávia, sei, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Da onde que ele arrumou isso? Porque até hoje ninguém nunca tinha visto falar de ceia. Quem tinha feito ceia até esse dia? Da onde que surgiu a ideia de trazer pão e vinho? Se alimentar do pão e do vinho. Mas olha aqui o detalhe da delicadeza. Melquisedeque, no 18. Vai na cadência do texto. Foi mais. Aqui, Flávio, que tá beleza. Foi mais do que um simples lanche. Ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era. Ainda não. Foi encontro de Jesus com ele. Por que será que o versículo 18 traz automaticamente o fato de que Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo? Não era uma merendeira do Altíssimo para fazer um lanche com Abraão. Não era uma simples cozinheira ou um simples padeiro. Ele era sacerdote do Altíssimo. Sem elementos de ceia até então, sem a característica de ceia até então, Melquisedeque chega, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Altíssimo, ministra, serve a Abraão. E eu acho interessante que se a gente fosse bíblico, assim, tipo, como deveria ser, por exemplo, domingo é culto de ceia. Eu acho interessante que eles não cantaram. Eu acho interessante que eles não pregaram. Eu acho, até agora não. Eles fizeram depois. Eu acho interessante que até aqui não houve nenhum testemunho. A primeira coisa que eles fizeram foi o pão e o vinho. E aí, de novo, eu preciso perguntar para vocês. Quando se fala pão e vinho na Bíblia, o que traz? A quem nós lembramos? Ou de quem lembramos? Jesus Cristo. Então, literalmente, não foi só um lanche que eles fizeram. Melquisedeque ministrou ceia a Abraão. Pela primeira vez na história. Aliás, te contar um trem. Dizem os teólogos que aqui nasce o culto. Aliás, veio essa história na escola bíblica, quando estávamos dizendo que dos elementos do culto. Não há nenhum elemento no culto inventado. Todos foram criados aqui nesse encontro. Foi o primeiro culto formal da história da humanidade. Pão e vinho, eles cearam, eles compartilharam, eles anunciaram a morte de Cristo, eles profetizaram o pão partido e o sangue derramado. Terminada a ceia, no versículo 19, e abençoou-o. Como é que se faz? Como é que se profere uma bênção? Como é que nós abençoamos as pessoas? Hã? Em oração? Sim. Eles cearam, na sequência, eles oraram. E nessa oração, Melquisedeque abençoa Abraão. Interessante, intrigante. No meio da guerra, no meio do caminho, ainda tateando sobre o que Deus iria fazer sobre a vida dele, Abraão é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque ora por ele.
Sabe aquele momento tenso do culto de quarta-feira, quando quem está ministrando fala assim, agora escolhe o irmão e vai orar com ele. Às vezes a gente esconde no banheiro para não orar, às vezes a gente finge demência que ele não está vendo, a gente baixa a cabeça para ninguém vir. E a gente tem um monte de subterfúgio para fazer nesse momento, né? Nesse momento, a gente entende a importância de ter filhos. Porque a gente abraça o filho e pronto, acabou. Quem vai desunir a família? Ninguém vai desunir a família, né, Lucas? Vai lá, larga seu pai que eu quero orar com ele. A gente não tem coragem. Mas percebe que é um elemento do culto trazido por Melquisedeque. A impressão que eu tenho é que Deus usou Melquisedeque para implantar culto na humanidade. Ceiam, oram. E aí Melquisedeque diz, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Resta dúvida de que Melquisedeque conhecia, sabia quem era Deus? Percebe a oração dele? Que Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Incrível, né? Até aí está ok. Agora, o versículo 20 dá uma complicada. E de novo eu vou perguntar aí qual que é o erro aí. E bendito seja o Deus Altíssimo. Qual que está o erro aí? Hã? Não, verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo. Não? No 20. E bendito seja o Deus Altíssimo. Como é que está o seu? A mesma coisa. Bendito e louvado é a mesma coisa. Eu gosto do bendito porque o que significa bendito? A gente canta bendito seja o nome. O que significa bendito? Wesley. Ah, estou descobrindo que o pessoal do louvor canta muito tempo que não sabe. O que significa bendito? É o contrário de maldito. Mas o que significa? Virou prova do Enem, ninguém dá conta de responder. Então o que significa? Bendito significa dizer bem. Alguém está dizendo coisas boas sobre ele. Ou seja, louvado. Maldito, eu digo coisas ruins sobre ele. Maldição, que é maldição? É dizer coisas ruins. Vá para o inferno. É uma maldição. Deus te abençoe. É uma bendição. Então, bendito seja o Deus Altíssimo. Ou seja, eu falo coisas boas do Deus Altíssimo. Ou seja, eu abençoo Melquisedeque. Ele abençoa Abrão pelo Deus Altíssimo. Cara, aqui eu chego a arrepiar. Ah, que inveja de Abrão. E ele louva, segundo a tradução da Flávia, ou ele bendiz Deus, o Deus Altíssimo, pelos atos de Abrão. Consegue entender a dinâmica do texto? Olha o texto, 19. Abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas mãos de Abraão, que fez grandes coisas na vida de Abraão, que tem sido fiel na vida de Abraão. Olha que de Abrão, né? Tô falando errado. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o crente. Aqui ele fez uma oração de louvor, ele adorou a Deus, que é o nosso elemento do culto, ceia, oração, adoração, bendito seja Deus. E ele fez um sermão que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Ele contou em pouquíssimas palavras o que tem que ser um crente. Ouso te dizer que pelas palavras de Melquisedeque, você só será de fato e de verdade um crente quando Deus for glorificado pela vida que você vive. Talvez, Ivanilda, o maior de todos os sermões foi pregado neste culto.
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ó Abraão. Você viveu de acordo com o chamado, saiu da tua terra, enfrentou os teus inimigos, todas as batalhas e as venceu no nome de Deus. Você glorifica Deus com sua vida. Você glorificou Deus com sua existência. Acho isso incrível. Aqui está o culto perfeito, ceia, oração, louvor, sermão de rala total. Se a sua vida não glorifica a Deus, se o que você fez, faz, não glorifica a Deus, Deus não pode ser bendito por sua causa. Ou seja, ninguém vai falar coisa. Não, olha o Deus do Lucas. Esse Deus deve ser maravilhoso, porque olha como o Lucas está servindo ele. Isso é bem dizer a Deus com a vida. E aí, para encerrar esse culto, o último elemento aqui proposto pelo texto. E Abraão, então, deu-lhe dízimo de tudo. Complexo isso, né? Dízimo, 10% de tudo que ele havia angariado até aqui. De tudo, sem deixar nenhum elemento da sua prosperidade, das suas vitórias, das suas conquistas, ficar de fora do serviço a Deus. Verdadeiro culto, então, de hoje em diante, deste encontro para frente, passa a existir na humanidade. Nós nos reunimos, não necessariamente nesta mesma ordem, mas nós louvamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós ouvimos o querer de Deus, nós proclamamos as vitórias de Deus, nós ceamos, nós ouvimos a palavra de Deus e nós damos dízimo de tudo. E aí, desse dia em diante, a humanidade passou a cultuar. E aqui nasce seu culto, com seus elementos. Abraão, logo na sequência, encontra Deus e passa a se chamar Abraão, e agora vocês já sabem o porquê. Melquisedeque vai embora para sua terra, com o dízimo de tudo que tinha ganhado, e nunca mais ouve falar sobre ele. Que revelação ele possuiu de Deus, que intimidade ele teve com Deus, sem professores para lhe ensinar, sem lei escrita, não tinha Bíblia escrita aqui ainda não. Não tinha nada. Era ele e Deus chegando nesse ponto. Talvez o que eu mais aprenda com Melquisedeque seja a necessidade da minha comunhão pessoal com Deus. Seja da minha relação ou do meu relacionamento com Deus Altíssimo. Seja conhecer Deus. E olha que nós temos bem mais artifícios do que Melquisedeque. Nós temos igreja, nós temos Bíblia, nós temos iPad, nós temos celular. Nós temos tantas coisas para nos auxiliar. Nós temos pastores, nós temos mestres para nos ensinar. E capengamos nesse conhecimento. Mas esse homem vem do seu reino, pronto, preparado, revelado, instruído, e abençoa o homem que daria origem, ou que deu origem ao povo de Deus. Quando o escritor de Hebreus diz que ele é sacerdote para sempre, ele é chamado de uma ordem sacerdotal da qual Jesus Cristo pertence. Jesus Cristo, como disse o pastor José Delson, não é sacerdote da linhagem de Arão. Ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. A história não para aqui. Mas o restante, se você quiser saber, terá que vir no domingo. Porque no domingo, nós vamos ver o encontro de Melquisedeque com Jesus Cristo. E é por isso, e está no livro de Hebreus. Se você quiser se matar lendo Hebreus daqui para lá, e é por isso que eu saio afirmando. Era um homem, não era Jesus Cristo, era um homem como eu, como você,
com um diferencial. Um homem que conheceu a Deus. E aí, domingo, nós veremos qual a ordem de Melquisedeque que chegou até Jesus Cristo. Pai, te dou graças, eu te honro. Amo a tua palavra, amo o que o Senhor fez por nós. Obrigado por tudo, Deus. Toma teu povo, toma tua igreja e faz a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvo pela tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Pai.